Olá, meu amigo, obrigado por andar na palavra comigo. Pastor Wesley aqui. Estamos falando sobre tentação e gostaria de tentar esclarecer algumas coisas que traz confusão no coração de muitos crentes, muitas pessoas neste mundo. Houve vezes que eu conversava com um homem, com uma mulher, um jovem, e eles ficaram perturbados e tristes porque foram tentados. E eles acharam por ser tentados que eles tinham pecado contra Deus. Pastor, eu sinto tão mal, outro dia chegou a tentação. Pastor, eu não sei o que eu preciso fazer para evitar essas tentações. Eu perguntava, você fez aquela coisa? Não. Então, por que você está tão perturbado se você não cometeu o pecado? Não, mas eu fui tentado, pastor. A tentação não se afasta de mim. E gostaria de esclarecer e mencionar algumas coisas para ajudar pessoas. Hoje vamos ver o resultado da tentação. Tentação em si não é a mesma coisa de que pecar. Quando eu dou ouvido à tentação e eu aproveito do negócio, do instrumento, do objetivo da tentação, quando eu aproveito disso, daí peco. Mas tentação sozinho, tentação não é pecado. Mas a tentação sempre está trabalhando com um objetivo em mente. E o resultado da tentação é uma coisa que deve nos assustar. E deve nos dar pausa na próxima vez que estamos tentados. Tiago 1,15 diz: depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado, gera a morte. Qual é o resultado da tentação? Quando eu me entrego à tentação, quando eu dou ouvido e sigo e tomo o que a tentação me oferece, aí estou agora no pecado. Ser tentado não é pecado, mas seguir a tentação e fazer o que a tentação me anima a fazer, isso seria pecado. E é tão importante que nós não damos ouvido à tentação. É tão importante que nós não obedecemos ou seguimos a tentação, que não acreditamos no que a tentação nos diz. Por que é tão importante? Porque se seguimos a tentação, vamos pecar, vamos desobedecer, vamos transgredir o mandamento do Deus Todo Santo. Tentação, o objetivo da tentação sempre é levar você ao pecado. Essa é a função da tentação. E enquanto você quer ser amigos com a tentação e você diz, mas eu não estou fazendo, eu não estou aproveitando, eu só estou aqui pertinho. Você não está compreendendo o perigo da tentação. Tentação em si não é pecado, mas a tentação sempre trabalhará para puxar você ao lado de pecar, de cair, de desobedecer a Deus. E aqui a Bíblia nos diz que o pecado sendo consumado gera a morte. O pecado traz morte, destruição à sua vida. O pecado desfaz a estrutura saudável, as suas defesas, a estrutura, a sua disciplina, todo. O pecado trabalha para arruinar todo isso. O alvo do pecado na minha vida é me matar. E o alvo da tentação é me levar ao pecado e ficar preso do pecado. Como Deus prometeu no jardim de Éden: no dia que comerás, certamente morrereis. E como Romanos 5,12 fala, como por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte. Assim a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Quando o pecado entrou, trouxe a morte à nossa vida, ao nosso mundo, à nossa existência. O pecado não pode saciar o teu desejo, o teu apetite. O pecado não pode saciar a tua alma. Ele promete coisas que ele não consegue fazer. Ele te garante que ele vai dar a você felicidade, contentamento, alegria, gozo, e ele não dá nada disso. A única coisa que o pecado pode fazer é decepcionar você, desviar você, enganar você para depois matar você. Esse é o que o pecado faz. E o pecado é o resultado da tentação. A tentação sempre trabalha para conduzir você ao pecado. E pecando,
as consequências sempre são ruins. E o resultado final do pecado sempre é o mesmo: a morte. Mas Jesus Cristo veio para nos dar vitória sobre o pecado e sobre a morte. Pense nisso na próxima vez que você pense que você aguenta a tentação. Que a tentação não é coisa grande. Lembre-se disso. O resultado da tentação sempre está tentando te conduzir ao pecado. O pecado que te destruirá. Obrigado pelo seu tempo. Até a próxima.